Encontraram? Que é bom ele abrir a Bíblia. Quando você abre a Bíblia e você vê a Escritura, você não esquece mais. Então, abra a sua Bíblia, me acompanhe. Aqui não é proibido. Lá na casa também, se os irmãos estiverem na casa aí, você pode abrir a sua Bíblia também e acompanhar, se vocês quiserem lá, que estão assistindo, né? Tem várias pessoas aqui acompanhando aqui, né? Obrigado pelo acompanhamento de vocês aí. Obrigado por estar nos assistindo. Nós estamos, por enquanto, somente pela página do Face. Nós tivemos dificuldade ali na plataforma. Antes transmitia pelo YouTube e pelo Face ao mesmo tempo. Agora, por enquanto, não estamos conseguindo. Mas semana que vem já vai dar certo, né? Daí, quem assiste, às vezes, pela televisão, no Face não dá. Pela tela, né? Pela tela é só pelo YouTube, né? Para quem gosta de ver, né? O cara maior, a imagem maior, que é mais legal, mais bacana mesmo. Então, vamos arrumar esse capricho para que os irmãos tenham lá também uma qualidade melhor. E outra também, tem irmãos que não tem o Face, né? Aí é só pelo YouTube. Mas eu vou prometer que eu vou ajeitar isso, né? Logo, logo. O irmão João Vitor, que é meu filho, vai me dar uma força. Até agora, tá devagar. Nesse sentido, né? Ou se Deus usa alguém para me ajudar, né? De repente, saber. Se quer alguém para me ajudar aí nesse sentido aí, né? Estão aqui, por mais que eu agradeço a Deus por ele estar me ajudando na música, né? Ele ajuda no carrão, o Zé Guilherme ajuda no baixo. Isso já é um grande resultado, graças a Deus eu não tenho o que reclamar. Graças a Deus por isso, né? Meus filhos. E a irmã Roseli, que está ali atrás da câmera, a minha esposa. Aqui é tudo família, né? Mas tem mais irmãos aqui que nos ajudam, né? Também, né? Graças a Deus, né? Vamos lá. Vamos para a Bíblia sem mais delonga. É delonga ou milonga? Delonga. A escritura é Lucas, capítulo 2, versículo 25. O título dessa escritura é Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém? Vamos sentar, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Acrescenta tuas bênçãos sobre o pensamento, ouvido de cada irmão que for ouvir, que eles possam receber uma palavra em memória em suas vidas e serem abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Lemos a Escritura no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 25, e fala sobre Simeão e Ana. Era um casal de servos de Deus.
usados pelo Espírito Santo de Deus. Ontem eu estava na casa dos irmãos, irmã Misiane e Mojaí, visitando a nossa querida irmã Nair, né? Está lá, toda feliz, ainda não está bem recuperadinha, né? Mas está muito alegre, né? Graças a Deus por isso. Se estiver nos assistindo, Deus o abençoe. Eu falava sobre a importância, um pequeno momento assim, aquela inspiração de falar. A gente fez ontem a célula da oração na casa deles, né? Já que não conseguimos ir a tempo a Biguaçu, nós não paremos, na verdade, né? Não tem como se aquietar. Aí nós fomos mais tarde lá para a casa dos irmãos. E lá aconteceu um bom momento, na verdade, graças a Deus, né? E a importância que eu simulava ontem, a importância de você ser uma referência. Vocês sabiam que Deus tem pessoas que são referência dos céus aqui? Vocês creem nisso? Acreditam nisso, meus irmãos? A prova é isso aqui, ó. A prova é aqui, essa escritura que nós lemos hoje aqui, de Simeão e Ana. Era um casal de Deus. E Deus revelava o seu segredo a este homem. Então, Deus sempre tem alguém aqui neste mundo na sua representação. Glória a Deus por isso. E você aí, que me escuta, a audiência aqui no templo, você pode se alegrar por isso, que se você tem se esforçado, você não tem negado o nome de Jesus em certa forma, você tem defendido ao Espírito de Deus na sua vida, você tem defendido o Espírito de Deus em sua vida, o Espírito Santo de Deus em sua vida, tem defendido o espaço dele na sua vida, tem defendido, a garganta está cutucando, tem defendido que ele tem um lugarzinho aí na sua casinha, você tem separado um cantinho para ele, que ele é bem-vindo e tem a liberdade de estar com a vida familiarizado com você. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo, ele é tão real como hoje de manhã você esperava pela a vinda da aurora novamente e o sol brilhasse. Por mais que esteja chovendo hoje de manhã, mas o sol está brilhando, sabe disso, né? Só clareou porque o sol brilhou. Se o sol não brilhasse e tivesse nuvem no céu, estaria em trevas agora neste momento. Pois o sol brilhou novamente e esperava pelo sol brilhar. E a esperança do anoitecer também, e o novo amanhecer também, se espera. E não precisa se preocupar com que vai brilhar um novo dia. Nem para todos, né? Mas brilha, normalmente brilha sempre um novo dia. E assim também, a expectativa desse que serve a Deus. Dessa pessoa que serve a Deus, que entregou a sua vida a Deus. Qual é a expectativa dele? A expectativa dele é que Deus brilhe na vida dele, que Deus brilhe em nossas vidas. Por mais que tenha muitas vezes uma nuvem para impedir o brilho da parte de Deus, por mais que muitas vezes não esteja dentro dos conforme eu já falei, que alguns lamentam porque está muito barreado, está muito chuvoso, que está muito ventoso, que está muita poeira, que tem muito vento e assim sucessivamente.
mas o dia existe. E o dia vai passando na frente dos nossos olhos. Por quê? Porque Deus deu um dia para nós viver. E a presença do Espírito Santo em nossas vidas, assim também ela pode se tornar real, desde que nós o admitimos e aceitamos ou preparamos para ele um espaço em nossas vidas. Simeão e Ana era um casal que eles eram servos de Deus e eles esperavam em Deus. Sabe que o nosso assistente está lá sentado lá, o homem da bota, vem homem da foice. Hoje o homem da foice está de bota, vem meu filho, vem cá, pega ali, pega aí o material, pega todos para você levar para os irmãos. Tem que ser rápido, sobe aqui se apresentar. Esse aqui agora é o homem da foice que veio, hoje ele foi da roça. Ele veio de bota porque estava roçando, entendeu? Esse aqui é o homem da foice. Sabe o que é o homem da foice, né? O homem da foice é aquele que vai abrindo o caminho. Está difícil de espinho, ele vai abrindo, né, mãe? Vai abrindo. Não fica bom passar onde é que já está aberto o caminho? Vai, meu filho, vai abrir lá o caminho. Vai, homem da foice. É um evangelista, né? Dá um para cada um. Isso. Aí vocês pegam aí no que eu estou me baseando para falar. Não passa por alto o que é que eu estou falando, né? E vocês acompanham ali? Amém? Acompanha ali. É baseado nessa mensagem aí que nós estamos falando hoje aqui, certo? Glória a Deus por isso. Pode abrir aí a primeira página. Aqui, ó. Só não pode cochilar, viu? Se cochilar, eu vou fazer você levantar de pé. Aí vocês vão ficar de pé. Quem cochilar vai ficar em pé. Vai ser cansativo? É cansativo, ler é cansativo. Eu sei que é. Lá em casa, muitas vezes, sabe o que eu faço? Eu leio de manhã. Porque à noite não dá. Tem gente que vai... Eu saí um pouquinho aqui, né? Tem gente que vai assim, ó. Vai para a cama ler. Não, eu não sei como é que faz. Porque eu assim, ó, eu sou tão ruim na leitura, na questão de cama, que quando eu começo a ler, eu leio meia folha, os olhos já começam. Aí eu leio duas folhas, o outro olho fecha. Aí fica só com um canto se forçando, um só assim, e vai forçando. Daqui a pouco, eu estou com a mensagem. Arrancando com o livro, com a Bíblia, com a mensagem do lado. Não dá certo. Para mim não dá. Aí o que eu faço? Eu pego muitas vezes na parte da manhã para ler. Tem uns que tem mais habilidade de ler, né? Eu sei que vocês, tem gente que tem irmãos que tem as suas maneiras. Estou falando da minha, né? Mas à noite não dá para ler. Porque você dorme, você esquece. Mas de manhã, o que você escuta de manhã, tu fica o dia inteiro pensando. Sabiam disso? Então vou recomendar a vocês, leia um parágrafo ou um versículo da Bíblia de manhã. Leia alguma coisa de manhã. Você vai ficar o dia inteiro pensando sobre aquilo que você leu. Quando você lê de noite, você dorme. Daí você dorme e apaga. É como se fosse um computador que apaga e reinicia. Descansa só a máquina, né? Para reativar novamente as memórias, a não ser que procure lá, né? Então, o que acontece? Leia de manhã. Nessa manhã, vocês não vão mais esquecer do que nós lemos aqui. Amém? Estamos falando do quê? De quem? Desses personagens maravilhosos, lindos. Devia ser um casalzinho de velhinho, lindinhos, né? Estavam velhinhos, mas estavam ainda servindo a... Tanto que eles eram tão cheios do Espírito Santo que eles recebiam revelação divina. É do Espírito Santo. Vamos lá. Antes de eu entrar aqui na lei aqui, eu estava falando no começo, antes da leitura, sobre o quê? Sobre a dispensação, né?
dispensação de Deus manifesta sobre Pai, Filho e Espírito Santo. E nós tivemos no passado a dispensação de Deus em sua manifestação até os dias de Jesus, como na dispensação de Pai, porque até ali então ele tudo o criou. Deus o criou até os dias de Jesus, que veio como filho. Deus criou, então fez, gerou, então ele é e estava na dispensação de Pai. Após os dias do nascimento de Jesus, a Bíblia diz, e o profeta profetizou, que este Jesus era Emanuel. Certo? A profecia disse, e no dia que o anjo veio falar com Maria, ele disse, este é o que o profeta disse, Emanuel, que a tradução significa Deus conosco. Então agora começa uma dispensação de filho. Jesus traz agora em diante uma dispensação de filho, o mesmo Deus manifesto, não mais no tipo de simbologia ou visitação, mas agora ele vem corporeamente, se manifesta em sua dispensação no mundo, na terra, andando entre os homens. Amém? Glória a Deus. E a sua dispensação foi um tempo, irmãos. Ela teve um tempo de 33 anos aproximadamente, um pouquinho mais. Dispensação de o quê? De filho. Deus manifesto na dispensação de filho, corporeamente manifesto entre o mundo. Aí Deus agora recolhe-se aquele corpo chamado Jesus, que se glorificou, e ele deixou uma promessa no capítulo 14 de João, no Evangelho de João, que ele não deixaria os seus órfãos, não deixaria o seu povo órfão, que ele iria e rogaria ao Pai que o enviasse o Consolador. E nos dias, lá nos dias da igreja primitiva, lá quando estava reunido no cenáculo, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Passou-se uma semana, 2 semanas, muita gente desanimaram e foram embora. Mas tinha 120 pessoas reunidas no cenáculo, esperando pela promessa de Jesus. Não são muitos que esperam pela promessa de Jesus, irmão Ivo? Não são muitos que esperam pela promessa de Jesus, irmão Jair? Ah? Por que tão pouco assim, irmã Misiane? Irmã Roseli, irmã Zontina, vocês estão aqui. Por que tão pouca gente, muitas vezes, assim, que espera realmente pela promessa de Jesus? É porque as pessoas desanimam fácil. Desanimam fácil. A prática das pessoas é igual aquelas pessoas que começam a fazer uma coisa e não terminam. E faz uma coisa e não termina, faz outra, é o especialista em obra inacabada. Começa uma coisa e não termina, começa a outra não termina, faz lá e faz cá, anda um pouco por aqui, desiste, anda um pouco por ali, desiste, anda um pouco ali, desiste, anda um pouco aqui, desiste. Oh, não. Tem que você mentalizar um negócio, planejar um negócio e se empenhar naquilo com tudo que pode, para que isso dê resultado. As questões de Deus é a mesma coisa. Quando você conheceu o Evangelho, você deve conhecer e prosseguir a conhecer.
Bom, vamos fechar aqui. Então, aí, naquele dia, que estava 120 pessoas lá, no livro de Atos, registra no capítulo 2 de Atos. É o capítulo 2, irmão Ivo? Que registra isso? De Atos dos Apóstolos? Vocês têm Bíblia aí? Onde é que registra a vinda do Espírito Santo? Onde é que registra a vinda de Deus na sua dispensação do Espírito Santo? Vocês sabem onde é que está escrito isso? Vocês podem ter a liberdade de pegar a sua Bíblia, quando o pastor vai falando aqui, eu sou apenas uma pessoa que fico ali batendo nas teclas para que você lembre a nota. Então pode pegar, não é proibido, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, vai desfolhando a sua Bíblia, porque na verdade aqui é um estudo, né? E eu não quero só ficar aqui falando só de mim, falando aquilo que eu penso. Eu gostaria que vocês viessem, aproveitassem a única escola que nós temos, que é o último domingo do mês, e tivessem liberdade, e os demais também valorizassem, porque hoje faltou muita gente. E eu quero que vocês valorizem, porque foi decidido que vocês estariam presentes no estudo, e vocês têm a sua justificativa. Não adianta justificar para mim, não. Então, irmãos, aproveite. Vocês têm somente um culto de escola, e este é esse desta manhã. Então pegue seriamente tudo que falar aqui, ó. Eu vou tentar não encher linguiça aqui, porque tem muitos que enchem linguiça. Então vocês peguem, aproveite, abra a sua Bíblia, desfolha ela. Quando o pastor fala sobre aonde está escrito, o que o pastor falou antes, qual a escritura que o pastor falou? O pastor falou em João capítulo 14, não foi? Você deveria correr para João capítulo 14 já com a tua Bíblia. Vai lá, não é errado. Não fique tímido. Tenha liberdade, corre para a Bíblia. Coloca um papelzinho lá. Não precisa nem ler. Pega assim, ó, marca ali. Foi 14 que ele falou. Tchuque, marca ali. Depois eu vou dar uma olhada, não tem tempo agora. O pastor falou Atos capítulo 2. Vou correr para Atos. Corre para Atos. Faz um esforço. Vai lá para o livro de Atos. Procura o livro de Atos. Eu sei. Você pode dizer assim, mas demora, não consigo encontrar. Mas enquanto você não aprender a desfolhar a Bíblia e correr para a Bíblia para conhecer a tua Bíblia, tu vai ser demorado mesmo. Se você é demorado, porque você não lê muita Bíblia. Se você é demorado, você não conhece a sua Bíblia. Então, desfolhe a sua Bíblia. Agradeço a Deus pelo presente que ganhou a Bíblia, falando nisso. Porque essa minha aqui, ó, de tanto eu ler, ela está judiada, está toda comida, está soltando as folhas, mas eu gosto dela. Aonde está registrado? Vamos lá, porque eu me empolguei aqui? O que aconteceu? Me empolguei porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia. Falando sobre o Espírito Santo, não tem como não ficar agitado. Nosso coração começa a ficar agitado como falamos sobre o Espírito Santo. E é sobre ele que nós estamos falando neste momento. Agora eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que nós estamos vivendo nessa dispensação. Eu quero dizer que nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. E essa dispensação, nós somos agraciados em viver nessa dispensação. Por que nós vivemos nessa dispensação? Porque Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois é maravilhoso. É maravilhoso. Espírito Santo. Como é que é? Olha para mim. Eu não estou muito bom para cantar, a garganta ruim. Vamos deixar para outra hora. Atos capítulo o quê? Fala sobre o... E João capítulo 14, versículo 12. Ali ele promete. Vamos ver se é isso mesmo? Você pode conferir, seu pastor. Antes o pastor falou errado o capítulo e o versículo, você pode conferir e ajudar o pastor e dizer, pastor, é o tal versículo. Você pode ajudar.
Estamos aqui para nos ajudar. Ninguém é melhor do que o outro. Aí Jesus faz uma promessa, que esse Espírito da verdade estaria sobre você, sobre as pessoas. Ele faz a promessa aqui no capítulo 14. É 16, 17, o capítulo 14 de João. Ele fala sobre ele enviaria esse Espírito. E no capítulo 2 de Atos, então se manifestou, tinha 120 pessoas só. 120 pessoas. Irmão Jair, consegue lembrar por cima assim, nas reuniões de Jesus lá, algum número da Bíblia? Quantos tinha? Por cima. Algumas reuniões que você lembra assim, que tu leu e tu viu o número no dia que Jesus estava lá dando pão para as pessoas lá. Pois é. Quer dizer então, para comer pão, igual o pão que a irmã Rose faz, tem muita gente. Não der pão e vinho, tem muita gente, né? 5 mil. 5 mil. E quando tem como é que é? Cura do corpo, onde tem cura da carne, cura do câncer, cura disso, cura daquilo, tem multidões. Certo? Não esculacha, pastor. Mas olha, o que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia falou que ali em Mateus, a Bíblia registra, irmãos, que tinha reuniões de Jesus, as pessoas oprimir, não tinha lugar. Milhões, mil para mais, pessoas reunidas atrás e tal. Quando Jesus foi assim, não tem aquele hino que canta assim, mais de 5 mil pessoas, deu comida boa, deu peixe, deu pão. Não tem esse hino também? A Bíblia registra isso. Mas nos dias da vinda do Espírito Santo, será que eles estavam desconfiados que não ia acontecer isso? Será que eles não estavam confiando que ia acontecer isso? Muita gente ainda hoje estão ainda nesse pensamento desconfiado que Jesus não vai voltar. Eu vou dizer assim, eu sabia que o pastor ia falar isso. Mas você acha que eu estou aqui para falar o quê? Para despertar você. Para despertar você. Para despertar você. Se você está guiado pelo Espírito Santo, se você está guiado pelo Espírito Santo, como Simeão e Ana, você vai dizer um dia isso aqui que ele falou: despede seu servo em paz, porque meus olhos viu a Cristo Salvador de Deus. Que coisa, né? Então, ele estava esperando. Abra a tua mensagem agora aí. A mensagenzinha que eu dei para vocês, intitulada como Simeão e Ana. Ali. A ilustração dela é bonita, E é o estudo. Na página 2, ou no parágrafo 2, essa não tem a página 1, né? Página 1, parágrafo 2, diz assim: esse homem, lê comigo aí. Esse homem estava esperando a consolação de Israel. Ele estava esperando que Deus cumprisse o que ele prometeu que faria. Glória a Deus. Estão vendo, irmãos? Estão vendo? Entenderam? O que ele estava esperando? Esperando pela consolação de Israel, porque Deus tinha prometido que faria.
Agora vamos falar um pouquinho sobre nós. Nós estamos hoje aqui. Tem uma representação de Simeão e Ana em nossas vidas. E a promessa da Bíblia que haverá um arrebatamento. Haverá uma salvação. Certo? E quantos têm desistido? E quantos têm desistido hoje da fé? Estão fazendo qualquer coisa. Mas esse Simeão e esta Ana estavam seguros que Deus ia cumprir o que ele tinha prometido. E estavam esperando. Oh, coisa linda, né? Vamos prosseguir? Ele era um homem que tinha o Espírito Santo. O parágrafo 2, continuação. Vamos lá? Eu parei no ponto aí. Ele era um homem que tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo revelou que ele não morreria enquanto não visse o Cristo do Senhor. Olha, quantos aqui têm recebido já a revelação que você não vai se perder? Colocação é até meia precipitada, mas nós temos que crer que nós não vamos se perder e o Espírito Santo vai nos encontrar para a salvação. Agora, prosseguindo aqui, da Escritura em diante, 4 linhas, do 2. Ele tinha direito de crer. Agora, para muitos dos seus irmãos sacerdotes, como eram chamados, ele tinha ficado um pouco doido. Bem, como poderia ser? Ele estava esperando pelo Messias desde o princípio dos tempos, e agora ele estava numa condição pior do que jamais estiveram. Como ele poderia vir então? Mas veja, Deus trabalha em suas próprias maneiras misteriosas para realizar suas maravilhas. Jesus disse: na hora que não imaginais, o Filho do Homem virá. Olha, segura aí. Do que nós estamos falando? Estamos falando de uma base. De uma base sobre essa questão de Simeão e Ana. Eles achavam que ele já estava, porque ele tinha ficado velho, ele estava meio doido. Já passou tanto tempo que até está esquecido. Está esquecido. Aí, o profeta lembra aqui. Eles disseram assim, sabe o quê? Tinha vários sacerdotes, né? Vários naquele dia. E eles disseram assim: ô Simeão está meio doido. Que coisa é essa aí? Simeão, com essas conversas. Vai vir esse Messias e tal. Será mesmo que vai acontecer isso? Eu acho que nós não deveríamos mais pegar e investir nesse pensamento. Deveríamos investir em outra coisa. Naquilo que o povo está vivendo no momento, naquilo que o povo acha que é bom. Vamos investir nisso. Pega a sua Bíblia aí. Vai lá para o livro de Isaías. É Isaías? Acho que é Isaías. Na verdade, o meu assunto aqui hoje, eu não grifei nada aqui. Eu não preparei o estudo em papel. Está vindo assim, um pensamento assim. É Isaías. Vamos ver aqui.
Vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui para mim desfolhar a Bíblia, vai ser melhor. Dessa vez vai ser melhor isso aqui. Aí. Melhor assim, né? Ficar aqui quieto aqui, eu consigo virando aqui, né? O pastor cobrou, por que o senhor não usa aquele de colocar na orelha? Eu digo, estou esperando um presente. O meu outro deu problema, né? Ó, onde é que está escrito, pastor, sobre as considerações, mas com base no que Simeão estava esperando, João Vitor? Ei, irmão João Vitor, com base em que Simeão estava esperando, Mateus? Hã? Sabe não? Nenhuma profecia. E está na Bíblia essa profecia. Sabe onde é que está? Pega o livro de Isaías. Vai lá no capítulo 9. Lá no Velho Testamento. Pega Isaías. E você vai ver no que Simeão e Ana estavam focados. Por isso que o crente tem que estar focado em alguma coisa. Com base nas coisas de Deus, né? Não é verdade? Essas são as nossas bases. Não podemos andar por aí assim, achando que uma adivinhação vai nos salvar, uma adivinhação vai salvar nós, vai livrar nós, vai mudar nós, uma revelação. Não. Temos que estar com base na Escritura de Deus. Olha, veja, encontrou Isaías? Ali do Evangelho, não. O livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo, vamos reduzir aqui, senão nós vamos passar o dia aqui. Eu deixo você até a noite aqui, para não ler tudo o que eu queria. Se fosse procurando tudo o que queria para encaixar, que nós ficamos até a tarde. Mas vamos reduzindo aqui, vamos resumindo, né? Qual é o versículo, João Vitor? Do capítulo 9 de Isaías, que tem esse evento. Encontrou aí, não? Pega ali, irmão José, o microfone, leva para o irmão João ler para mim. Esse está ligado, liga esse microfone para sair o sonzinho ali, né? Mas só não deixa no mudo, que nem o irmão deixou aquele dia. Vê se não está mute na frente ali. Encontrou o versículo? Uhum. Qual é o versículo? O versículo. O versículo que fala sobre a linha aqui do assunto aqui. Eu estava falando aqui agora, ver se encontrava aqui. Mas eu vou te ajudar rapidinho, senão tu vai demorar muito. Versículo 6, vai ler. Tá. Lê o versículo 6 para mim. E o versículo... o versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, então. Porque um menino nos nasceu, um filho... Peraí, deixa eu ler de novo aqui, por favor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Amém, irmãos? Vocês viram no que é que Simeão estava? Estava o quê? Estava almejando isso. Almejando isso. Porque o que é que ia acontecer quando isso aqui acontecesse? O que ia acontecer quando isso aqui, quando se cumprisse essa profecia de Jeremias, de Isaías, perdão. O que ia acontecer? Ia acontecer o seguinte: alguém ia ver isso, alguém ia esperar por isso.
E aqui, na mensagem que nós lemos, na primeira parte do parágrafo, você encontra o que ia acontecer. Vai na mensagem aí. Pega a mensagem aí que o profeta diz aí. O que é que o homem sabia, o que é que Simeão sabia que ia acontecer quando se cumprisse a profecia de Jeremias? Quem encontrou para ler aí, rapidinho? No parágrafo 2, na primeira parte, alguém lê para mim? Pega. Lê aí para sair ali para os nossos. Esse homem estava esperando a consolação de Israel. Ele estava esperando que Deus cumprisse o que ele prometeu que faria. Amém? Aí, tá vendo? O que o profeta Branham está falando? Que Simeão estava esperando? Hã? Vamos dizer todos nós, vamos ler todos nós juntos? Vamos fazer aqui, ó. O que Simeão estava esperando na questão da profecia que Jeremias disse que um filho nos deu e tal e tal. O que ia acontecer? E Simeão sabia disso. E o William Branham nos coloca nessa manhã para nós ver aqui. Vamos lá? Esse homem estava esperando a consolação de Israel, e ele estava esperando que Deus cumprisse o que ele prometeu que o faria. Glória a Deus. Ele desistiu? Desistiu? Não desistiu. Ele continuou fazendo o quê? Ele continuou crendo. Nem o quê? Na profecia, que alguém podia dizer assim, Jeremias é louco. Alguém podia dizer assim, pense comigo agora aqui outro lado, Jeremias é doido. Quem vai acreditar em Jeremias? Colocaram, ó, tá vendo? Ó, colocaram ele lá dentro do poço, na cisterna lá de castigo, porque ele falou um monte de bobagem aí. Aí, ó, tá sendo jogado lá na caverna, lá na cisterna d'água lá. Esse profeta chorão, que fica aí profetizando e chorando aí pelos cantos aí. O que querem com esse homem? Esse é doido. Ao ponto que jogaram ele castigado dentro da cisterna escura, no meio da água, para morrer. Mas teve alguém que nos dias da vinda de Jesus foram testemunhos e disseram com a sua própria boca, e disse, o que ele disse? Vamos ver o que o Simeão falou. Vamos voltar para a Bíblia, senão não vamos conseguir captar o que é que nós estamos fazendo. Qual é a escritura mesmo que foi lida? Não. Sobre Simeão, estão conseguindo pegar a minha linha do meu raciocínio aqui? Onde é que fala sobre Simeão? O que Simeão estava fazendo? Mateus fala sobre Simeão também? Lucas o quê? Cadê os leitores que estavam lendo comigo na abertura da palavra hoje? Onde é que está a escritura que eu li hoje de manhã, que foi lida agora de manhã, para nós começar aqui? 25? Não pode ser Lucas 25. Capítulo 25? Agora vocês compreenderam o que eu quero dizer, né? Mas o que Simeão, o que tinha, que ele disse assim, ó,
ele disse assim, o que ele falou? O que ele falou, irmãos? Ele disse assim, ó, Deus cumprisse o que ele prometeu que faria. E ele era um homem que tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo revelou, e ele não morreria enquanto não visse o Senhor e Cristo. E o que Simeão falou? Hã? O que ele falou? No versículo 29. Lê aí. Capítulo 2. Hein, José Guilherme? Cadê a tua espada? O que ele falou ali? Capítulo 2 de Lucas. Vocês não esqueceram o livro, a leitura que nós lemos hoje de manhã no começo, não, né, gente? Por favor, você não pode esquecer. Por isso eu estou voltando. Eu vou devagar, eu não vou ter pressa. Se nós esquecer qual é a escritura que nós lemos na abertura da estudo, estamos por quebrado aí. E eu não tenho nada anotado aqui não, por isso até estou pedindo ajuda de vocês. Eu não anotei o meu estudo de hoje. Eu estou indo na direção. Vê lá, quem vai ler? Capítulo 2 de Lucas, versículo 29. Agora, agora o Senhor despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. E aí continua um pedacinho ali. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Tá, agora vem cá. Capítulo comigo. Como podia Simeão estar com uma criancinha pequenininha, um bebezinho, 8 dias de vida? Foi quando era levado a criança para se apresentar, ser registrado lá e fazer fazer aquele ritual que eles faziam no menino, né? A circuncisão. Como podia um homem, um sacerdote, pegar uma criança com 8 dias de vida e ler aí e dizer isso? Estava com a criança no braço. Lê de novo, irmão Jair. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Eles iam dizer assim, ele está falando bobagem. Esse Simeão está falando besteira. Eles poderiam pensar, muita gente poderia pensar desse jeito. Mas não. Estava totalmente certo naquilo que ele estava dizendo. Porque o Espírito de Deus revelava no coração dele isso. Oh, meus irmãos, ó igreja, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não erra em questão de entender as coisas de Deus. Vem sobre você e você tem segurança. Aleluia! Glória a Deus. Veja, mais um pouquinho aqui dessa mensagem agora, Simeão e Ana.
Agora, aqui na parte C do parágrafo 2, exatamente o William Branham fala assim, ó. Agora, para muitos dos seus irmãos sacerdotes, como eram chamados, ele tinha ficado um pouco doido. Viu? Viu o que eles pensavam? E olha que não era a audiência, não era aquelas pessoas que estavam sentadas ali, que não eram entendidos, eram os outros sacerdotes entendidos. Por isso eu pedi para vocês pegar a Bíblia e ir lá para o profeta Jeremias e ler a Bíblia e pegar a Escritura para entender em que base estava Simeão. E hoje não é diferente. Muitas pessoas, muitas igrejas estão vivendo uma vida fora das bases escriturísticas. E estão achando que quem está vivendo a plenitude da palavra está ficando doido. E estão achando que quem está vivendo a cabo a palavra, lutando para viver a cabo a palavra, está doido, está passado. No tempo tão moderno que nós estamos, nesse tempo tão moderno que nós estamos agora, que tudo está moderno, estão dizendo, eu escutei uma moça falando esse dia, dizer assim, ó, pausa meu assunto aqui, ela dizia assim, ó, esse negócio de dizer que as pessoas têm que viver uma vida através da obediência de uma velha Bíblia, que já é um passado, usou uma expressão assim, em dizendo assim, nós estamos vivendo na evolução de pleno século 21. Século 21, estão vendo? E as pessoas ainda estão vivendo abaixo do século 20, buscando e se espelhar em alguns argumentos bíblicos. Rapaz, não é argumento bíblico, rapaz. É base escriturística da palavra de Deus. São bases escriturísticas da palavra de Deus, de profecias da parte de Deus. Nós não temos noção qual é o tempo de Deus, irmãos, igreja. Não podemos dizer que estamos vivendo um tempo do século 21 já e deixar de crer nas escrituras, deixar de crer nas origens, nas bases dos nossos antepassados. Para começar, quem desrespeita os seus antepassados já são excomungados, eram excomungados e serão excomungados ainda. O profeta William Branham disse numa mensagem: mudou Deus porventura o seu parecer? Veja, olhe para mim aqui, irmãos, para cá, estou perguntando. O profeta disse, estão entendendo o que eu estou falando? Mudou porventura Deus o seu parecer em sua palavra? Em partes, para um grupo que crê na palavra, não. Mas vocês vão ver o que eu estou falando. Vocês já têm até visto na internet que hoje o celular traz tudo na palma da mão. Muitas pessoas esculachando a esses que são fiéis a Deus, que são fiéis à palavra, e quer levar uma vida de crente, e quer levar uma vida santificada, e quer levar uma vida de boa ideologia, quer levar uma vida de bem vestido, e que não entrou na modernidade do mundo, na fatalidade da perdição do mundo. Vou falar em outras palavras, da mulher que ainda vive uma vida bem vestida, como uma mulher com base nas mulheres do passado.
Numa mulher que ainda não enche a sua cara, não fica bebendo por aí, mostrando a sua nudez. Numa mulher ainda que não fica num bar, jogando sinuca, fazendo besteira. E ainda não se misturou com essa tropa, esse tipo de gente. Numa mulher que ainda não traz seu marido. Numa mulher que ainda, ela é uma boa de casa, que quer cuidar dos seus filhos. Isso é passado. Isso deveria deixar de ser feito. Eu pergunto para as irmãs aqui, que está aqui presente aqui, e para as irmãs fiéis da internet. Isso deve deixar de ser feito. As mulheres devem entrar no sistema do século XX, andar seminuas, mostrando seus bumbuns, seus seios, com um cachorrinho no colo, chamando de filho. Por favor, me perdoe. Posso não estar fazendo isso intencionalmente e direcionadamente para uma pessoa, nomeando meu assunto sobre uma pessoa que é colega, que é meu conhecido, que é meu amigo, seja quem for, mas eu sou contra este espírito que surgiu no útero do inferno, espírito de morte, espírito que leva muitos homens e muitas famílias à desgraça por causa de um ato de uma mulher. Porque as mulheres perderam a sensibilidade de mãe, de esposa, de senhoras. E entraram em um caminho irregressível, que se continuar assim, 90% das senhoras vão para o inferno. Mas existe uma palavra nesta manhã de Simeão e Ana. Aqui. Quem era Simeão? Um sacerdote. E quem era Ana? Uma? Eu não falei sobre isso. Mas vamos ver na Bíblia quem era Ana. Irmã, abra sua Bíblia aí. Irmãs, pode pegar a sua Bíblia aí, não fique triste comigo não, que às vezes eu me empolgo um pouco assim. Mas eu estou aqui para combater o que é errado e lutar por aquilo que é certo. Volta lá na sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 2. Não perca não perca a compostura. Não perca a compostura. Volta para a sua Bíblia capítulo 2. Nós estamos lendo e aprendendo. Vamos descobrir quem era Ana. Capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 de Lucas. De novo, novamente, pastor. Aham. Nós estamos aqui, né? O que você quer saber agora? O que é mesmo? Vamos querer saber o quê? Quem era Ana? Você quer saber quem era Ana, mulheres? Olha. Então, é assim, ó. Mulherada não. Mulheres, irmãs, senhoras, moças, querem saber quem era Ana do lado do sacerdote Simeão? Mas ela porque ela era mulher do sacerdote. Eu conheço muitas mulheres por aí que são mulher de pastor e vivem me excomungando. Quem disse que por ser mulher de pastor leva uma vida séria? Tem muitas mulheres, sim. Mulheres de pastor são santas, mulheres abençoadas, mas tem umas baixas sem vergonha também, que devia criar vergonha na cara e santificar a sua vida, ser melhor do que o seu pastor. Mas não,
vive por aí dando mau testemunho. Arruma ser mulher. Você conserta tua vida aí, mulher do pastor aí, que leva uma vida errada aí. Vai levar uma vida de Ana. É Ana? Ana, né? Aonde? Qual versículo? Vamos ver. Pega o microfone ali, irmão. Irmão, não fica assim querendo dormir, irmão. Está escorando na sua mãe querendo dormir. Levanta, pega o microfone. Você coloca em pé, posição de guerra. Fica de pé aqui assim, ó. A letra não precisa abandonar, não. Pega o microfone na mão, tu tem duas mãos, né? O microfone na tua mão e usa o. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Tá cri-cri, né? Vamos lá, ligou? Tá ligadinho? Quem gostaria de ler isso? Vamos lá. Vamos lá. Tem gente correndo ali lá. 36. Qual era o dom de Ana? Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. E esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 70 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de dia e de noite e de dia. Glória a Deus. Então, você viu ali. E ali no 38 fecha ainda dizendo assim, ó. E sobrevindo na maneira, a hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O quê? Falava dele. Falava de quem? De quem que ela falava? Do seu marido? Já era viúva. E ela viu a redenção de Israel. Ela viu. E ela continuava ali com seus 84 anos, falando, servindo a Deus, jejuando. Uma velha com 84 anos jejuando. Ele diz assim: larga a mão, velha, tu vai morrer de fome, tu vai ficar fraca. 84 anos jejuando aí, velhinha. O que é? O que está dizendo? Com 84 anos, ela falava, e não se falava do templo, servindo a Deus em jejum e orações. Lutando. E era uma profetisa. E não falhava a profecia dela. Porque ela creu, ela profetizou que ia acontecer a redenção de Israel. E Simeão disse que ali ele estava vendo ali, com aquele menino, o Simeão também, um menininho pequenininho, um bebezinho em sua mão, dizendo: eu vejo aqui. Pode me levar a Deus, que eu já enxerguei, já contemplei a salvação, a redenção, a consolação de Israel. Irmãos, que segurança de um crente. Que segurança de um crente. Que exemplo para nós, homens. Que exemplo para nós, homens, que são misturados, que vivem, que tem pregadores, pastores cheios do vinho, enche as suas caras à noite, de manhã cedo vai para a escola dominical, querer dar escola dominical. Ontem encheu a cara de vinho. Em vez de buscar o Espírito Santo para encher de amor, de alegria, de gozo, enche-se a cara de vinho. E quando não vai aprontar ainda à noite ainda, aí de manhã vem para a igreja. Não, homens
tanto homens de Deus, como homens que não se indiferem a qualquer profissão na obra do Senhor, por favor, encha-se do Espírito Santo. Para com essa coisa de viver como o mundo está vivendo. Aí, você pode me chamar de louco aí. O José está louco lá, está falando besteira lá. Era a condição que estava Simeão naqueles dias. Os demais diziam que ele não tinha tal autoridade para falar isso. Mas Simeão estava preocupado com a vinda do Senhor. Ele estava esperando pelo Senhor. E ele contemplou isso. Naturalmente, um homem carnal, como os demais sacerdotes que estavam ali, que tinha mais sacerdotes irmãos, porque vocês leram aqui comigo e vocês viram, né, irmãos? Por que será que nenhum daqueles sacerdotes, irmãos que estavam ali, não tiveram essa visão? Naturalmente, aqueles demais homens, que eram outros sacerdotes, eles poderiam pegar Jesus em suas mãos e ter a revelação disso. Mas eles não o tiveram. E chegaram ao ponto de dizer assim, aqui o William Branham fala aqui no parágrafo 2, para muitos dos seus irmãos sacerdotes, quer dizer, que estavam ali, que já serviam a Deus também, por profissão, mas não eram espirituais. Estão entendendo o que quer dizer? O crente precisa e deve ser espiritual. Você que não leva uma vida espiritual, que leva uma vida carnal, e está na frente do ministério, conserte sua vida. Precisa consertar sua vida, arrumar sua vida com Deus e buscar ser espiritual, para quando vier a revelação do alto para com o seu povo, com a sua gente, você fale com segurança. Você não precisa de sinais para você ver e sentir o Espírito Santo. Simeão não necessitou de um sinal para ele dizer que aquilo era o Salvador. Ele necessitou apenas ter uma aproximação do bebezinho. E quando ele pegou em sua mão aquele bebê, ele disse assim, vejo aqui a consolação de Israel e a salvação de Israel. Despede o seu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Deus amado, um homem vê um bebê, vê uma criança com 8 dias. Estão conseguindo captar o que eu quero dizer para vocês? Um crente pegar um bebê que é o Salvador e já ter ali uma segurança que dali 32 anos e 4 meses, o seu ministério ali difundava e selava aquilo como um grande Salvador, como um que enfrentou a cruz para salvar toda a humanidade. Vendo isso com 8 dias de idade, isso é muita espiritualidade. Isso é muito cheio do Espírito Santo. Isso é gozo. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é magnífico para um ser humano que consegue ser espiritual ao ponto de ele receber a revelação de Deus em sua vida e tomar suas decisões corretas. Mas existe um eleito. Existem pessoas eleitas de Deus. Pessoas que as tais estão nessa posição. Eu creio. Amém? Aleluia? Amém. Meu tempo está indo embora. Me ajude no tempo aí, irmão. Eu estou sem relógio, sem nada aqui. Eu olho naquele lá, mas aquele lá não sei nem se está certo. 10h43, nós começamos que hora? Eu comecei aqui 9h30, meu chefe. Já está na hora de acabar então. Mas vocês conseguiram aí já captar? Aqui o profeta diz assim, veja, ele nunca fez algo enquanto, aqui no 3 da sua mensagem, a mensagem, veja, ele nunca fez algo enquanto ele não se une o seu povo para tal. Isso é o que eu creio que ele está fazendo agora, chamando os eleitos quando o mundo está em uma condição próspera, com muitos o que comer,
os grandes aviões e todo tipo de grandes cientistas. Dizem, estamos nos preparando para viver. Nada disso poderia acontecer agora. É na hora que você não imagina que o Filho de Deus virá. Vamos para a Bíblia. Ele cita aqui, Lucas 12, 40. Vamos ver. Capítulo 12 de Lucas, versículo 40. Como ele é maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 12. Versículo 40 de Lucas, diz assim: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, e a hora que não imaginais. Estais o quê? Apercebido, e não desapercebidos. Que quando eu falei no fato, na questão de muitos que estão vivendo uma vida de qualquer forma, dizendo que são crentes em Jesus, homens, mulheres, irmãos, irmãs, por aí, vivendo uma vida de qualquer jeito. O pastor que veio aqui domingo disse assim: tem um roupeiro para a igreja e um roupeiro para o mundo. O pastor falou aqui, pastor Ivaldir. Às vezes, a maioria das pessoas são assim, hoje. As igrejas estão assim. Mas o povo da mensagem não. O povo da mensagem precisa compreender que o povo da mensagem é um tipo de Deus aqui caminhando. É um tipo de Simeão, em outras palavras, é um tipo de Ana, em outras palavras. Esse é o tipo da igreja noiva. E cremos que Deus tem alguém aqui escolhido para viver uma vida séria, honesta, sincera, uma vida nos conformes. Pastor, mas quem vai dar conta? Dá. Tem muitas irmãs por aí que vivem uma vida oprimidas, como aquela passagem: o Espírito Santo está nessas irmãs com gemido e inexprimível. O Espírito Santo, ele é oprimido. E tem muitos homens também que estão vivendo uma vida séria, honesta, sinceras, batalhando por aquilo que é certo. O que fazer, meus irmãos? Lute para aquilo que é certo, lute para aquilo que é sério, lute para que você tivesse referência de Deus aqui neste mundo de pecado, de mentira, de engano, de vaidade, de ilusão. Onde você presume as coisas e age através de uma presunção. Mas viva uma vida honesta, sincera, justa. Que se você fosse ordenado por Jesus, ou senhora moça, senhora jovem, fosse ordenado por Jesus, e você tivesse uma comissão pessoalmente com Ele, e Ele o encontrasse vivendo uma vida fora dos conformes, você teria problema. Se Ele tivesse aqui, vivendo uma vida corporeamente. Mas eu comecei falando no começo, que se você acha que você precisa, ou algum crente acha que porque não estão vivendo a dispensação mais do homem, com o corpo presente, caminhando, nos encontrando pelo caminho, que é o que as pessoas queriam, né? É isso? Encontrar Jesus? Lá vem Jesus. Encontrar Jesus corporeamente. É um desejo, né?
Mas o que eu falei? O que eu ensinei? Que não é uma mentira, que é uma verdade. Em que dispensação estão vivendo, igreja? Qual é a dispensação? Dá ali o microfone para responder. Em que tempo vão vivendo? Espírito Santo. Espírito Santo. Então, se você está querendo encontrar Jesus, se você tem medo do corpo, que você precisava ter o corpo de Jesus para você encontrar, para você ter um choque, para você ter medo, você já mostra que você não está nessa dispensação. Você está passado. Aí você mesmo, agora você mesmo, eu vou falar igual o outro falou, você está vivendo o tempo do passado. E não caiu em si no presente. Nós não necessitamos da presença de alguém nos corrigindo. A igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a igreja do Espírito Santo, ela não necessita de um pastor que fica usando o relho, a chibata, a soiteira o tempo todo, até porque ovelha não apanha, ovelha não é surrada, ovelha ela segue o pastor e vai seguindo tranquila demais e vai embora. Se você não tem ainda um espírito de ovelha, pois corra que Jesus pode te dar um espírito de ovelha ainda. Mas terá um tempo que não haverá mais essa oportunidade. Será cessado isso. Naqueles dias, eles estavam chamando Simeão de doido, estavam chamando os demais colegas dele, que estavam na mesma posição, eles eram um sacerdote, eram pessoas que estavam junto na igreja, vivendo, chamando Simeão de louco. Hoje tem muita gente por aí chamando vocês de louca, irmãs, chamando vocês de velhas, chamando vocês de passadas, chamando vocês de o tempo da pedra, chamando vocês o tempo da não sei do que. Pois tenho certeza que Deus tem Ana aqui, Deus tem Simeão aqui, me ouvindo, que está aplaudindo o seu coração e dizendo: eu gostaria de ter um espírito de profetisa, eu gostaria de ter um espírito de Deus, de profecias. Gostaria? Então lute, 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 lute. Você não vê o que ele está fazendo? Está vendo o que ele está fazendo? Ele está reunindo os seus filhos eleitos, exatamente como ele fez naquela época. Simeão, Zacarias, Isabel, João Batista, eles estavam preparando algo que estava prestes a acontecer, e a outra parte do mundo, mesmo o mundo religioso, pensava que eles tinham saído para o lado errado e ficaram fanáticos. Nos dias que Jesus veio, nos dias que antes de Jesus vir ali se manifestar, tinha dois grupos de pessoas também, mas tinha os nomes de referência. Vamos lá, vamos dizer o nome de alguns. Fale comigo: Simeão, Zacarias, Isabel, Ana, João Batista e outros. Que eram o quê? Que eram fiéis, irmão Mateus, irmão Ivo, irmão Jair. Irmãs, eles eram fiéis do quê? Fiéis à profecia. Eles tinham tanta segurança naquela profecia que eles não queriam morrer sem que se cumprisse a profecia. Oh, que esse ardume! Oh, que esse ardume! Oh, que esse entendimento estivesse no coração dessa igreja hoje, nesta manhã. Oh, que isso ardesse em nossa alma. Que é o quê? Se nós estivéssemos vivos ainda e Jesus viesse buscar a sua igreja, oh, que glorioso seria! Oh, que dor seria para muitos! Muitos ficariam doídos,
tristes, débeis, desconsolados, mas muitos teriam um gozo, uma alegria, uma felicidade do gozo, da salvação, de subir com Cristo nos ares. Para muitos seria uma tristeza, mas para muitos seria uma grande e a melhor alegria da sua vida. Porque viveu uma vida dentro dos conformes da palavra de Deus, sincero, lutando, batalhando, defendendo, argumentando, agonizando aquilo. Hoje ainda Deus tem ainda um espírito religioso aqui? Pode ter. Um espírito religioso para aqui e para lá, que tem desconfiado, que desconfiou a verdade. Muitos ainda aqui têm o espírito real e verídico de Deus, sincero, com convicção, com segurança. Sim, creio que existe ainda um grupo aqui que argumenta o Espírito Santo, que ainda ali fica desesperado pelo Espírito de Deus. Agora, Deus cumprirá a sua promessa. Quantos creem nisso? Pode dizer amém. Amém. Deus cumprirá a sua promessa. Ele sempre cumpriu e Ele sempre cumprirá a sua promessa. O que entendemos aqui nesta manhã sobre esse assunto? Entendemos então que Deus tem as suas referências aqui no mundo, certo? Deus tem os seus Zacarias, Deus tem os seus Simeões, Deus tem os seus João Batistas, Deus tem as suas Isabéis, Isabels, né? Deus tem as suas Anas aqui ainda hoje. Aonde está o espírito de Ana aqui nesta manhã? Pode dar um glória. Aonde está aqui o espírito de Isabel? Pode dar um glória. Está fraco esse glória. Aleluia. Aonde está aqui um espírito de Zacarias nessa manhã? Pode dar um glória. Glória a Deus. Aonde está o espírito de Simeão aqui nesta manhã? Pode dar um glória. Glória a Deus. Aonde está o espírito de João Batista aqui nesta manhã? Pode dar um glória. Glória a Deus. Ei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês entenderam a conversa? O assunto? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ficamos com um pequeno estudo, essa pequena palestra nesta manhã. Acredito que foi de grande proveito, por mais que não teve muita disseminação do assunto, né, relatado, mas deu para compreender, não deu? Deus abençoe a audiência aqui visível, os irmãos que vieram, sacrificaram, se empenharam. É um bom número, né, para uma escola dominical. Então eu fico feliz com a presença de vocês aqui, que você possa levar a sua porção e ser abençoado em nome de Jesus. Eu quero também aqui deixar aqui o meu agradecimento pela presença dos irmãos que veio aqui, registraram aqui, que trouxeram aqui para mim, que eu não estou vendo aqui, eu só tenho aqui o que me disseram, né? Lucas Samuel, como é que é aqui? Chipose? É isso quem escreveu aqui? É. Patrícia Avelina, Emídia Santos, Feliciano Armando, no Moçambique, Marta Vasco, Antônio Marcelino, Andrei JM Mariano, Vera Lúcio, Lourdes do Carmo e Adilson. Deus o continue abençoando vossas vidas, que a graça bendita e esse Espírito de Deus possa visitar o outro lado aí na casa de vocês e sejam grandemente abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos se colocar de pé, igreja. Vamos agradecer.
por esse momento. Gostaria que o irmão Ivo viesse ali. Vamos fazer o seguinte: Zé Guilherme agradece a Deus por esse culto de escola dominical nesta manhã. Estão encerrando o nosso culto e lembrando os irmãos que nós reunimos sempre no último domingo do mês. É o nosso culto de estudo da palavra. Então é somente um culto de estudo, e gostaria que vocês valorizassem isso enquanto vocês têm isso, e venha para o culto de manhã. Eu sei que é difícil de você levantar de manhã, eu sei. Você pode dizer: pastor, eu levanto a semana toda, pastor, de manhã cedo. Eu levanto cedo, pastor. Mas você levanta para o seu objetivo. Você levanta para pagar a sua conta. Você levanta para pagar o que você deve, para você comprar o feijão, pagar o aluguel e tudo, essas coisas, pagar a prestação do carro. Mas no domingo de manhã, somente um domingo, você não consegue levantar pelo Senhor? Pela salvação sua? Consegue sim. Vamos fazer uma forcinha. Vamos fazer isso. Venha uma vez somente por mês, no culto de manhã. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para o seu lar, em nome de Jesus, né? Os demais dias, nosso culto são todos aqui nesse lugar, todos os domingos às 18 horas, e lá em Governador Celso Ramos, entre Biguaçu e Guaporanga, todos os sábados. Dizendo ontem que não deu para ir, peço desculpa e perdão para os irmãos, mas estamos todos os sábados ali na congregação para os nossos cultos. E também temos todo dia, que agora eu vou começar a fazer a live também. A partir dessa semana eu vou comunicar aos irmãos que você pode assistir. Se você gosta de mim, se você não gosta também, você pode assistir a minha live. Às 20 horas nós teremos um encontro marcado através do nosso devocional. O segundo, como é que é? A segunda etapa? Segunda etapa do nosso devocional, que começou em 2020 e continuou, e lemos quase toda a Bíblia. Agora nós começamos, a semana passada foi premiado o livro de Mateus. Estamos lendo Mateus, viu, Mateus? Teu livro, estamos lendo, recomendo que você leia comigo o seu livro, Mateus. Começamos a ler ele já às 20 horas todo dia, e será transmitido agora também através de uma live. Todos os dias às 20 horas vocês têm encontro marcado com o pastor José Ademir, com o devocional e uma leitura de um assunto na palavra em segmento. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Só tenham paciência um pouquinho que eu vou explicar para vocês, que vocês sabem como é que é, né? Por exemplo, se estivermos lendo o livro de Lucas, capítulo 1, o assunto é Montanha dos Galileus e a queda das torres de Siloé. Esse assunto é somente 5 versículos. A partir do versículo 6 já é a palavra da figueira estéril. Então, cada leitura é um assunto, não é todo o capítulo para vocês entenderem. Estão entendendo? Um exemplo aqui nesse capítulo 13, tem 4, 5 assuntos. Então, nós seguiremos lendo no devocional aquela escritura daquele capítulo até a seguinte título. A partir dali já é outro assunto. Então, cada dia é um assunto, não é um capítulo por dia, por isso é demorado. Talvez vou demorar agora para ler o Novo Testamento agora, 1 ano talvez. Isso, pastor? Pois é. Vocês vão ter paciência de me ouvir esse tempo todo, mas saiba você que todo dia às 20 horas estaremos lendo e orando a Deus. São meus convidados. Mas não vou estar lá com o pastor, não vou estar no culto. Mas pega a tua Bíblia em casa, mulher, irmã, homem. Que custa? Pega a tua Bíblia, lê uma partezinha e busca informação da irmã Rose, do pastor. Pastor, me perdi aqui, qual é amanhã? Eu quero participar aqui em casa, não posso ir aí, não posso assistir. Mas qual é o versículo? Pois vai ser passado para você qual é o versículo que vai ser lido, qual é o capítulo que vai ser lido, para vocês não perder. E tenho certeza que vai ser assim, ó. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo.
Quando a gente pensar que está morta, vai o quê? Vai nascendo, brotando e crescendo. Olha lá. Vai nascendo, brotando e crescendo. Eu vi gente tocando a palavra aí. Vai nascendo, brotando e crescendo. E tem que dar fruto. Amém. Evangelista José Guilherme, ora conosco, nos despedindo. Senhor nosso Deus, Celeste Pai, convocamos o teu nome nesse momento. Sim, Deus. Agradecemos pela escola dominical, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, nesse culto maravilhoso. Abençoe os irmãos presentes, os irmãos que viram a live. Abençoe constantemente eles, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela semana e agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um bom dia a todos com a fé no Filho de Deus. A fé que? Diga comigo, vence o mundo. Com a fé no Filho de Deus. Essa fé que vence o mundo. Bom dia com Jesus. Até a próxima.